bem. E aí, oitavo ano, como é que vocês estão? Cumprindo lá com as atividades? Deixo aqui os meus parabéns para vocês que estão desenvolvendo, colocando lá no grupo. Lembrando que vocês estão sendo acompanhados não só por mim, mas também pelos monitores de língua portuguesa, ok? Chegamos na 14ª aula de português. Na semana passada, nós estudamos os adjuntos adverbiais, não é isso? As palavras que estão ao lado dos verbos. E hoje nós vamos estudar os adjuntos adnominais, ou seja, as palavras que vão estar junto ao nome. Vamos descobrir, é fácil, não tem segredo, tá certo? Veja só, adjunto adnominal, junto a quem? Ao nome. Então, aqui, olha. É o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. Ô, professora, e o que é mesmo um substantivo? Olha, substantivos são seres de uma mesma espécie. As palavras que estiverem próximas ao substantivo, elas vão ter valor de adjunto adnominal. Mas aí tem um segredinho aí que nós vamos descobrir daqui a pouco, tá certo? Então, vamos descobrir agora. Começa mesmo o assunto em questão. Vamos lá. Eu trouxe aqui um poema para vocês. Tempestade. O vento ventão, com voz de trovão, acende uma luz de medo no meu coração. Será que já vem tempestade? Será que vai inundar a cidade? Que bom que só caiu uma chuva fininha e o vento grosso se transformou em brisa pequenininha. O vento ventinho, com voz de sininho, faz um carinho nas minhas mãos. Então, vamos lá. Vamos começar agora, prestando atenção, porque, olhe, bem fácil. Qual é o sujeito? Sujeito é o ser que praticou a ação ou até sofreu também. Qual é o sujeito da oração? Caiu só uma chuva fininha. Quem é o sujeito? Uma chuva fininha. Aí está o sujeito da frase. Não é isso? Mas agora vamos lá. Quais as palavras que acompanham o núcleo do sujeito? Gente, se eu falei que, deixa eu colocar aqui, se eu falei que uma chuva fininha é o sujeito, o núcleo vai ser a palavra principal dessa frase. No caso aqui é quem? Se eu tirasse, não ia ter sentido. Então, quem era? Chuva. Então, chuva é o núcleo. Eu vou deixar até aqui a pontinha. Olha. Agora, quais são as palavras que acompanham esse núcleo? De um lado é quem? Uma. É isso? Muito bem. E do outro lado? Fininha. Então, já descobri quem é o sujeito, quem é o núcleo e quem são as palavras que estão acompanhando o núcleo. Vamos aqui. A que classe gramatical pertence as palavras que acompanham o núcleo do sujeito? Quem são as palavras que acompanham essa aqui? Uma. Agora, na classe gramatical, uma pertence a quem? Quem é uma? Uma, para quem não sabe, vamos estudar depois os artigos novamente. Uma é um artigo indefinido. E fininha, não é a característica que eu dei à chuva? Quando eu dou a característica, eu uso o quê? O adjetivo. Então, vamos lá. Então, professora, quer dizer que na análise sintática, o artigo, o adjetivo, eles têm função de quê? De adjunto adnominal, porque são as palavras que vêm junto ao núcleo, ao substantivo, ok? Vamos agora para esse exemplo, para mais um. Aqui, olha, o adjunto adnominal é o termo que se refere ao núcleo de um elemento. A gente já vimos na questão anterior. Agora aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Quem é o sujeito? Os cachorros raivosos. Os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Quem é a palavra principal? O núcleo. Cachorros. Quem é que está ao lado do cachorro? Os e raivosos. E eu pergunto a vocês, qual é o valor do os? Não é um artigo definido? Então, ele aí, na análise sintática, ele tem valor de adjunto adnominal. Os cachorros, quais são as características que eu atribuí ao cachorro? Eles são o quê? São raivosos. Raivosos aí automaticamente é o quê? Um adjetivo, porque eu estou dando a característica aos cachorros. Então, ele é também um adjunto adnominal. Na análise sintática, essa diquinha aqui, essa observação, vamos lá. Os adjuntos adnominais possuem função adjetiva na oração.
o que pode ser desempenhado por, olha, adjetivos, locuções adjetivas, que são 2 palavras, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos, tá certo? Fiquem bastante atentos com relação a essa dica aí. Vamos treinar mais um pouquinho. Agora eu trouxe para vocês 2 exemplos, né? Aqui eu tenho: as 2 meninas irão é verbo, viajar para a França. Gente, eu quero que vocês fiquem atentos ao substantivo. No caso aqui, meninas e França. Quais são as palavras que estão ao lado? Vamos lá, gente, tem que prestar atenção. As, aqui, ó, as é um adjunto adnominal, tá vendo? Porque é um artigo. 2 é o adjetivo numeral. Menina é o substantivo que atua como núcleo, é a palavra principal. Esse outro A aqui tem função também de adjunto adnominal, porque é um artigo, eu já falei isso a vocês. E França é um núcleo, ok? Foque no substantivo, no núcleo do substantivo. No núcleo. Vamos lá, o outro. O Bruno foi para o restaurante. O, artigo, né? Tem valor de adjunto adnominal. Bruno é o substantivo, é o núcleo. Foi é o verbo, para é o quê? A preposição. O, que acompanha o substantivo. Então, esse aí é o quê? Um adjunto adnominal, ok? Para ser adjunto adnominal, ele tem que ter valor de adjetivo, tem que ter valor de artigo, locução adjetiva e entre outros, tá certo? Tem que ficar, olha, bastante ligado nas dicas que eu falei. Vamos ao próximo. Vamos praticar, né? Para a gente descobrir um pouco mais. Olha, sublinhe os adjuntos adnominais das orações. Letra A. Esta pequena loja vende belíssimas joias. O foco aqui é o núcleo, a palavra principal. Aqui eu tenho, vamos lá. Esta pequena loja. Loja aí é o substantivo. Vende belíssimas joias. Joias aí é o quê? É o substantivo. Então, nós vamos ficar de olho nas palavras que estão ao lado de quem? Dos substantivos. No caso aqui, de loja. Lembra? Ela tem que ter valor de quê? De pronome, de adjetivo, de artigo. Vamos aqui, ó. Esta, eu posso dizer que esta é um adjunto adnominal? Sim. Pequena é o adjetivo que eu dei à minha loja. Minha loja, ela é pequena? Sim. Vamos lá, outra. Loja vende. Olha, vende é verbo, não entra. Belíssimas joias. Quais são as características que eu dei à joia? Elas são o quê? Belíssimas. Então, esta, pequena e belíssimas, elas são o quê? Adjuntos adnominais. Vamos à próxima, olha. Aquela sandália branca é muito confortável. Qual é a palavra principal aí, o núcleo? Sandália, muito bem. Quem é que está ao lado? Aquela. Pronome demonstrativo, não é isso? Sandália é o núcleo. Qual é a característica que eu dei à sandália? Ela é o quê? Branca, muito bem. Então, tanto aquela quanto branca são adjuntos adnominais. Vamos para a próxima. Estas flores são lindas. Gente, a palavra em questão são as que estão ao lado do substantivo. No caso, são quem aqui? Estas são pronome, faz parte dos pronomes, tá certo? Então, tem valor de adjunto adnominais. Agora aqui. Essas plantas de água criam pernilongos. E agora? Quem é que está ao lado? Quem são aqui? Essas plantas. Então, essas são pronomes. De água é o quê? Uma locução adjetiva. Olha, 2 palavrinhas, tá certo? Essas e de água são adjuntos adnominais. Vamos lá. O sol da manhã é mais saudável. Então, vamos lá. Quem são os adjuntos adnominais? Quem é a palavra principal? Sol. Então, o artigo da manhã, locução adjetiva. Então, essas daí tem valor de quê? De adjunto adnominal. Diferente de adjunto adverbial, que vem junto ao verbo. Aqui, a questão aqui são as palavras que têm valor de pronome,
adjetivo, locução adjetiva, tá certo? Artigo. Se tá com dúvida, ai, professor, eu esqueci, vai, busca entender um pouquinho mais desses assuntos para que vocês, desenvolvam certinho as questões, ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa e hoje estudamos quem? Os adjuntos adnominais. Ah, teve dúvida? Vamos buscar, vamos pesquisar um pouquinho sobre artigo, adjetivo, ok? Porque o assunto não é difícil. Vocês descobrindo quem são os artigos, os pronomes, fica tudo tranquilo. Vou deixar para vocês uma atividade. Ler no livro didático o texto O Príncipe Infeliz e as Abóboras Desprezadas, nas páginas 103 e 104 e fazer a página 105. Tá certo? Estarei acompanhando vocês. Deixem os comentários de vocês para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais. Beijos no coração. Fique com Deus e até mais.